Olá, seja bem-vindo ao nosso Plenitude School, continuando o nosso estudo sobre os 4 evangelhos. Nós já aprendemos sobre Marcos, já aprendemos sobre Mateus e hoje Pastor Sérgio vai nos contar sobre quem iremos aprender. A paz do Senhor, Pastor Sérgio. A paz do Senhor, apóstolo, a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando no Plenitude School. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez vamos falar sobre os evangelhos. E dessa vez, apóstolo, nós vamos aprender sobre Lucas, o evangelista Lucas. Que alegria, pessoal, mais uma semana, hein? E hoje, Pastor Sérgio, a aula promete, porque nós vamos aprender sobre um daqueles que realmente marcaram a história do Novo Testamento. Gostaria que o senhor já tomasse a palavra e desse toda a liberdade para que Deus use o Senhor para nos ensinar nesse dia. Contigo. Obrigado, apóstolo. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E o personagem deste momento, nesse encontro, vai ser o evangelista Lucas. Diferente, já começando, apóstolo, sobre as características dos evangelistas, dos escritores do Novo Testamento, diferente de Marcos e Mateus, que, digamos, estavam mais focados, interessados dentro de um contexto de vivência e agora um relato do que viveram com Cristo, ambos estariam ali bem próximos ou sendo acompanhante de Jesus, no sentido de aprender juntamente com Jesus, ou nas proximidades, no caso de Marcos aprendendo com o apóstolo Pedro, que estava junto a Jesus. Lucas, ele não estava junto a Jesus, ele não foi um dos 12 apóstolos. Lucas, ele foi, na verdade, um grande curioso, muito interessado em aprofundar no conhecimento de Cristo e por isso ele pesquisou bastante, ele entrevistou bastante, ele foi, além de tudo, um historiador que pôde garantir com muita qualidade os relatos. Ele pôde garantir que a história que estaria sendo escrita por ele fosse ainda mais completa do que aquelas escritas por Marcos e por Mateus. Possivelmente Lucas se baseou nos escritos de Marcos, para escrever o evangelho segundo o seu ponto de vista, e ele tinha aí um grande interesse em ser ainda mais minucioso, mais completo, porque ele teve um desejo enorme da parte de Deus de escrever sobre a história de Jesus de ponta a ponta. Então vamos lá, pastor. O senhor está me contando então que Lucas não andou com Jesus, Lucas não viu, não presenciou os feitos de Jesus, é isso mesmo? É isso mesmo. E é interessante isso, porque ao mesmo tempo ele foi tão completo, ele foi tão minucioso ao ponto de nos revelar Jesus de uma maneira tão excelente. Mesmo não tendo andado com ele, mas ele foi inteligente. Ele falou com quem andou com Jesus. Então mostra pra gente tudo isso que o senhor está falando agora, prova da Bíblia Sagrada, porque tem uma galera linda do outro lado lá, querendo aprender. Qual é o nosso primeiro texto de hoje? Ok, nesse contexto, vamos logo no primeiro versículo, aí no primeiro capítulo, de Lucas. Então, Lucas, capítulo 1, versículo 1, que deixa bem claro qual foi o interesse desse evangelista em escrever e como foi que ele realizou esse empreendimento, que se trata de um grande empreendimento, um investimento enorme de tempo, de dedicação, e que ele estava bem disposto para isso. Olha o que diz o versículo 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Olha que profundidade, de que introdução maravilhosa de um livro, de um contexto em que você já sabe qual é a intenção do autor. O autor estava com uma preocupação de fazer um relato histórico, biográfico de Jesus, com mais assertividade possível, em que ele já relata logo, olha, alguém já escreveu antes de mim, algumas pessoas já empreenderam escrever a respeito do mestre.
mas eu tenho no meu coração de fazer isso também, mas agora, já que tem um conteúdo referente a isso tudo, fazer de uma maneira ainda mais excelente. Não que o dele seja melhor e que os outros deixaram algo a desejar, jamais. Mas ele teve uma boa intenção em fazer algo que fosse ainda mais completo. Ele se preocupou em suprir algumas lacunas que talvez, para o entendimento melhor de todos os que iriam ler as cartas, né, pudessem ter aí as suas respostas. E ele dedicou-se a isso. Ele também empreendeu e agora se dedica a fazer isso de uma maneira ainda mais aprofundada, diretamente com as testemunhas oculares, diretamente com aqueles que ministraram a palavra, diretamente com aqueles que andaram com Jesus. E aí no versículo 13 ele diz assim, eu quero fazer uma cuidadosa investigação de tudo, desde a origem, tudo que diz respeito. E aí ele endereça esse compilado, esse levantamento todo a Teófilo, né? Possivelmente aí alguém que ajudou ele com as viagens, financiou ele nesse projeto, alguém que estava ansioso em saber mais de Jesus, então ele estava pronto a trazer um relato completo da vida de Jesus, dos feitos de Jesus, e entregar isso à igreja, mas com um grande desejo de deixar isso nas mãos deste homem chamado Teófilo, que iria ser quem primeiro iria apreciar. E é bem interessante o quanto Lucas contribuiu para o nosso conhecimento a respeito de Cristo, né? E não só de Cristo. Talvez alguns dos nossos ouvintes, né, aqueles que estão nos acompanhando neste programa, não saibam, mas Lucas escreveu, além do Evangelho, o livro de Atos. E é com esse envolvimento missionário que ele pôde contribuir. Além de uma história completa sobre Jesus, ele trouxe também muito fundamento para a doutrina da igreja, né? Ele estava nos auxiliando antecipadamente e hoje a igreja se baseia em muito do que ele registrou lá em Atos dos Apóstolos, principalmente sobre missões. Bom, pastor Sérgio, agora a gente quer saber, quando ele escreveu o seu livro, quem é a figura de Lucas, né? O que ele fazia, além do que, quem foram os personagens que ele pesquisou, né? As fontes que ele pesquisou, para escrever tantos textos maravilhosos para a gente ler. O senhor pode dar sequência da aula para a gente, por favor? Vamos lá. É interessante nós lermos Colossenses 4,14, porque a nossa base é Bíblia, né? A Bíblia Sagrada é a nossa fonte, e é a própria Bíblia que se explica, né? E aqui em Colossenses 4,14, esse versículo vai deixar bem claro que Lucas, ele era médico, né? Ele foi um médico na sua época com formação em medicina, né? Antiga, mais medicina, e a Bíblia nos deixa claro isso. O senhor pode ler, apóstolo? Colossenses 4,14, vamos lá. Colossenses 4,14. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Saudai-vos Lucas, o médico amado e demais. É isso que está dizendo o texto. Saudai-vos Lucas. É uma saudação do apóstolo Paulo para o doutor Lucas, é isso, né? Exatamente isso. A Bíblia deixa claro que ele era médico. Não é só essa a prova, essa é a mais evidente, uma vez que está sendo aplicada nessa qualidade, essa profissão ao homem chamado Lucas, né? Mas além disso, os textos que Lucas registra, a maneira como ele constrói a narrativa, deixa bem claro que se trata de alguém que tem noção, conhecimento das questões fisiológicas, das questões estruturais do corpo, né? Então, quando ele fala de juntas, medulas, quando ele cita artérios, quando ele usa termos médicos, né, em alguns versículos, também tem uma relação direta com a sua profissão. Curioso isso, pastor Sérgio. Eu estou me lembrando do episódio do rapaz que cai da janela da igreja, pregação do Eutico, né? Uhum. E Lucas, o médico, pode estar lá para constatar como se morreu mesmo, né? Exatamente. O doutor Lucas. E esse doutor agora, ele começa a escrever. Exatamente. E é muito interessante porque ele começa, né, dentro desse contexto narrativo, a registrar uma história que ele não presenciou. E aí, respondendo à pergunta que o senhor colocou anteriormente, primeiro, quem foi ele? Então, ele foi um médico, né? E Paulo o trata como médico amado. Ele foi um companheiro de Paulo em viagens e ele aprendeu ou
recebeu informações de testemunhas oculares. Ele não foi uma testemunha ocular, mas foi atrás de todos os que teriam sido testemunhas oculares. E lembrando que ele possivelmente também teve o relato de Marcos, que havia sido escrito antecipadamente, para ele se basear também na sua narrativa. Ou seja, ele parte de um princípio já apresentado, né, de conhecimento, onde ele pode pegar aquilo que foi escrito e estender ou se aprofundar mais em cima daqueles temas, daqueles assuntos. Aí ele vai atrás de quem testemunhou, né, de quem presenciou, e ele questiona, ele consulta, ele inspeciona, ele realmente busca extrair o máximo de conteúdo verídico para registrar o mais profundamente possível, para que Teófilo aí tivesse uma narrativa bem completa. E isso ocorreu por volta do ano 80 ou 90 depois de Cristo, né? Marcos lá atrás já começou no ano, né, anterior ao ano 70, então eles estariam aí depois do que Marcos escreveu. E aí me conta, tá dando para aprender? Tá dando para anotar? Para você não correr aquele risco de pregar na igreja e falar, Lucas andando com Jesus. Você já aprendeu que ele não andou com Jesus. Você já aprendeu que ele era o doutor Lucas. Você já aprendeu que ele escreveu o livro entre os anos 80 e 90, depois de Cristo, né? E agora falta a gente aprender, descobrir para quem ele escreveu. Pastor Sérgio, traz a resposta para a gente, pastor. Está todo mundo querendo saber. Muito bem. Como a gente já vem estudando a respeito, né, dos evangelhos e a quem eles escreveram, Lucas também teve aí uma proposta, né, alguém a quem ele se dirigia, né? Já lemos que Teófilo é uma pessoa importante, um homem ilustre que tinha interesse em saber, já conhecia, né, um pouco a respeito da história de Jesus, mas ele agora iria receber um relato mais completo. Mas, ao mesmo tempo, Lucas não estava preocupado apenas em apresentar este evangelho a Teófilo. Ele vai além. Na verdade, Lucas escreveu para todos os gentios. Pastor Sérgio, então, nessa intenção de Lucas em escrever para todos os gentios, ele revela Cristo como para os gentios, né? Os judeus aguardavam Cristo com uma perspectiva, e os gentios? Muito bem. Lucas, ele apresenta Jesus como filho do homem, né? Nós lemos em vários versículos bíblicos que Jesus se apresenta também como filho do homem, ou seja, um descendente da própria humanidade. Ele, sendo Deus, se fez servo, se apresenta também como homem, e Lucas aproveita desse anúncio do próprio Cristo para apresentá-lo aos gentios como aquele que, mesmo em humanidade, tinha algo excelente dentro dele, que iria fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. Lucas apresenta Jesus como um homem especial. Esse filho do homem seria aquele que seria reconhecido pelo gentio, por aqueles não religiosos, lembrando que gentio são aqueles que muitas vezes não tinham religião ou tinham religiões pagãs, mas com certeza era bem diferente de um judeu. E sendo ele gentio, eles precisariam conhecer Jesus de uma maneira bem exclusiva, bem diferenciada. E Lucas faz isso com grande excelência quando ele apresenta Jesus como sendo filho do homem, anunciando na genealogia de uma maneira bem especial, que vai desde Adão, né, até Cristo. Inclusive a gente tem aqui Lucas 3,38, falando sobre o finalzinho, né, do capítulo da genealogia escrita por Lucas. Ele diz que Cainã nasceu de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão, próprio Deus. Ele faz esse processo de revelar o Cristo, a origem do Evangelho. Pastor Sérgio, olha, eu estou aqui encantado em saber o quanto as pessoas estão sendo abençoadas com algo tão simples, mas tão poderoso, né? Que é trazer essa revelação, essa porção da palavra. E lembrando, nós temos também um encontro teológico na igreja aos domingos 9h30 da manhã. Só poderia falar um pouquinho mais sobre isso? E aí a gente já vai para as considerações finais. Eu sei que todo mundo fica, acabou, né? Mas é que a gente tem esse projeto assim mesmo, para que você, durante o seu almoço, durante um período rápido, objetivo, mesmo no transporte público, você consiga aprender um pouco a palavra de Deus. Não teremos pressa,
nós vamos ensinar você o Evangelho de Cristo, a Palavra de Deus até Jesus voltar. Pastor, conta pra gente como eu faço para participar também das aulas presenciais do Benedito School. Ok. Nós estamos aqui todos os domingos pela manhã, às 9h30 da manhã, entre o culto das 8 e o culto das 10 horas. Então você que vem para o culto das 8 horas, né, você pode, logo após o culto, já ingressar na nossa sala, na Plenitude School, lá no fundo da igreja, numa sala especial preparada para você aprender sobre a doutrina da salvação. Então você poderá, logo após o culto das 8 horas, quando terminar o culto, estudar mais uma meia hora aproximadamente, alguns minutinhos a mais para aprender mais da palavra de Deus. E aqueles que chegam para o culto das 10, basta chegar um pouquinho antes e já se dirigir até essa sala, onde você poderá, juntamente com os demais, aprender sobre a doutrina da salvação. Pessoal, nós vamos ficando por aqui hoje. Retornaremos na próxima semana com a sequência da aula sobre Lucas. Espero que você esteja gostando. Compartilhe com as pessoas que você ama. Não esqueça de conferir se você está inscrito no canal da igreja. Se você estiver inscrito, já ative o sininho de notificações e clique em todos. Pastor Sérgio, muito obrigado. O senhor está com a palavra final do programa. Eu que agradeço, apóstolo. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. E nós estaremos aqui com muita alegria na próxima semana para continuar a falar sobre esse evangelista maravilhoso. Lucas foi o companheiro nas viagens de Paulo. E é por isso que ele tem tanto a nos oferecer através dos seus escritos. Ele não foi testemunha ocular de Jesus, mas ele foi testemunha ocular daquele que foi imitador de Cristo. Então, com Paulo, ele teve uma experiência maravilhosa. E não só com Paulo, o Espírito Santo estava lá. Esteja conosco na próxima semana. Vamos aprender juntos, em nome de Jesus.